Imagina se você pudesse ter o poder de subjugar todos os homens. Isso seria uma dádiva ou uma maldição? É isso que a escritora Sônia Ferreira vai nos apresentar em Mors Amor, livro autopublicado aqui em Portugal. A autora pegou elementos históricos, uma pitada de fantasia, fez um caldeirão bem interessante que me confundiu no início e que me deixou assim meio confusa no meio, me decepcionou também e no final fez uma reviravolta e arrastou minha cara no chão, sem dó e nem piedade. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no Ano Intimista e hoje a gente vai conversar sobre esse livro de Mors Amor, da escritora Sônia Ferreira, que foi uma leitura conjunta que eu fiz aqui com as meninas. Eu vou deixar aqui na descrição o nome dos projetos literários que elas têm aqui, tanto no canal quanto no Bookstagram. Esse livro, pra mim, foi um livro total novidade, tá? As meninas estavam falando muito sobre esse livro, é um livro autopublicado. As minhas considerações sobre esse livro vai ser exclusivamente sobre a história e sobre como esse livro reverberou em mim. Questões técnicas, questões de gramática, essas coisas, não é isso que é o meu ponto aqui, e sim a história. E eu vou dizer pra vocês que uma das coisas que eu gostei nesse livro foi a capa. A gente sabe que as capas geralmente têm elementos spoilers da história, né? E antes de começar a ler o livro, eu já fui nesse viés, analisando a capa. Foi um trabalho muito bem feito pelo artista que fez essa capa. Nota-se a qualidade. A fonte desse livro, pra mim, foi um pormenor. Não foi agradável pra mim. Eu consegui ler esse livro nos sprints de leitura que eu faço aqui no canal, às quartas, às 19 horas em Portugal e às 4 no Brasil, e aos sábados, sempre às 17 horas aqui em Portugal e às 2 no Brasil. Como as lives estão gravadas, é fácil você ver meus surtos nas últimas lives com o que essa autora fez aqui neste livro. Então a história é a seguinte: nós temos aqui mitologia e fatos históricos que ocorreram aqui em Portugal. Então a autora fez uma pesquisa muito boa, a gente vê o trabalho dela de pesquisa aí. O que eu vou me ater aqui não é nem a fatos históricos, como leiga que sou, ao enredo da história. Nessa história a gente encontra um grupo de lusitanos, um grupo antigo aqui de Portugal. Esse grupo de lusitanos estão ali na época ali das guerras dos romanos, nesse momento ganhando território, e a pedra no caminho dos romanos é esse bando de lusitanos, que são pessoas que moram nas montanhas, que são pessoas que adoram aventura, adoram aquela coisa de guerrear. As crianças já nascem com esse desejo. As mulheres lusitanas são mulheres muito fortes, que estão ali na frente por terem maridos que estão sempre indo pra guerra, são mulheres que tomam conta e se tiver que guerrear, se tiver que pegar uma arma pra ir também pra guerra, pegam. Eu achei bem interessante porque eu encontro realmente mulheres assim, com esse feitio que a autora colocou no livro. Achei bem interessante isso. Algumas dessas características eu encontrei aqui, mas eu realmente me apaixonei muito pelas características femininas dessas mulheres aí. Em paralelo a esses lusitanos, né, tão boa praça, como se diz lá no meu Ceará, tão alegres, tão amigos, tão aventureiros, nós temos uma outra coisa que está acontecendo. Ao sul, nós encontramos a rainha de uma cidade que está sendo tomada pelos romanos. Embora esse território que os romanos estão conquistando já estavam de acordo com eles, né? Porém, por conta da malícia do pai da rainha, porque é uma sociedade matriarcal, então o pai meio que queria, né, ganhar vantagem, mas o que acontece é totalmente o contrário. Acontece que essa rainha tem um poder, tem uma dádiva, como eles chamam, que mais na frente você vai descobrir que pra mim é mais uma maldição do que uma dádiva. Mas ela tem o poder de subjugar os homens, e assim ela faz. E os únicos que não caem nessa história são os eunucos. E aí é o ponto de viragem dessa história. Então essa rainha que vai acabar perdendo o reino dela, que vai acabar perdendo a família também, vai ser jogada dentro de um lugar, presa. Os romanos meio que percebem o que tá acontecendo ali. E aí os lusitanos entram na história, salvam essa rainha, e aí começa todo o enredo dessa história. Eu vou direto para as minhas considerações, porque eu, enquanto leitora leiga, que não entendo nada de lusitanos, a minha percepção foi, no início dessa leitura, foi que, para mim, se a organização do livro fosse outra, se eu já começasse lendo a história da rainha como um prólogo, e logo em seguida eu conhecesse os meninos, eu talvez ficasse muito mais claro tudo que ia
acontecer a seguir, não ficar tão empacada no início da leitura, sem saber o que estava acontecendo, perdida mesmo. Eu acredito que a autora tem lá os seus motivos por ter feito assim, né, nessa ordem cronológica. Mas aqui não é uma crítica negativa, e sim uma crítica positiva, no sentido da experiência do leitor que não sabe nada da história romana aqui com Portugal. Para esse leitor, pelo menos na minha experiência, vai ficar complicado. Para mim, ao menos, ficou muito complicado. Mas isso não iliba o resto do livro. Então a gente vai vendo todo o percurso dessa personagem, que eu, digo de antemão, esperava muito dessa personagem, porque eu fiz um paralelo claro com o livro da Anne Bishop. Tem aqui um vídeo sobre a trilogia Os Pilares do Mundo, onde as mulheres eram muito subjugadas nessa história e as personagens principais eram imensamente grandiosas, eram guerreiras, assim, que você, meu Deus, uau, que mulher. E eu esperava isso da Eren, né? Eu esperava que a Eren, com esse dom, com essa dádiva, fosse realmente crescer muito. E infelizmente eu tive uma decepção grande com a Eren. O fato é que, por isso, o livro, até metade, estava 200 páginas do livro, o livro ainda era 3 estrelas pra mim. E eu até falei nisso na penúltima live, eu acho que teve aqui no canal, 3 estrelas, porque são muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? Eu sei que eu gosto de ver vários pontos de vista, mas eu sou aquele leitor que gosta de ser guiado. O que é que vai vir a seguir? Tá, me surpreenda, né? Me surpreenda, mas eu tenho que ter uma linha lógica das coisas. E como eu não tenho muita bagagem desses fatos históricos, eu fiquei meio perdida, confesso, no início do livro e até na metade do livro, sim, porque eu fico me perguntando quem é o grande vilão dessa história. Não sei. Até agora, não sei. A guerra, Roma, acredito que talvez tenha sido a guerra, talvez seja a guerra o grande, pelo menos nesse primeiro livro, porque esse livro é o primeiro. Eu não sabia que ia ter mais livros. A sensação que eu tinha é que isso era um primeiro livro. E se fosse um primeiro livro, ele cumpria a premissa e ele viraria um 4 estrelas. Mas até então era 3 estrelas porque minha personagem principal me decepcionou. Eu não tinha um contraponto forte, porque quando eu pensava que era um vilão, ele morria. Quando eu pensava, ok, mas o que é que vai acontecer para ser esse contraponto, né? E a nossa heroína é extremamente frágil, muito mártir. Mas você vai entendendo um pouco das motivações, eu vou levar por esse lado, dos personagens principais. E aí aparece uma personagem que salva, pra mim, que se chama Maria. Maria é a heroína que eu queria que a Eren tivesse sido. Ela ainda não é uma heroína. Eu sinto que tem outra heroína nascendo ali. E é uma heroína lusitana. Por isso que eu até paro pra pensar, a Eren não era lusitana. Então talvez a autora não quisesse que a Eren realmente fosse uma heroína, né, tão grande assim, por esse motivo. Mas se a outra heroína que ela já disse nas redes sociais dela for quem eu tô pensando, já ganhou também muitos pontos comigo. Tem uma linha temporal, né, de repente uma reviravolta, né, muito grande. Nesse momento eu achava da história é a reencarnação da Eren na moça, mas parece que não era. Então ela pegou a minha cara e arrastou no chão, entendeu? Ah, é? Tu tá dizendo que é 3 estrelas? Tu tá falando, eu não te surpreendo, pois eu vou te surpreender, neguinha. E foi isso que aconteceu nas últimas páginas desse livro. Eu fiquei um pouquinho deprimida, porque as situações que acontecem ali é triste mesmo. Depois, aquela reviravolta louca, né, que você não sabe. E eu queria logo o segundo livro pra eu saber o que vai acontecer a seguir, pra entender, porque eu estou carente de uma heroína. Foi o que faltou nesta leitura, uma heroína. E aí você vai entendendo que as previsões que estavam sendo feitas no início do livro não era para aquele momento, era outro momento que a pessoa viu errado. Sem dúvida, Mós Amor foi uma leitura surpreendente. Eu não achei que a autora fosse me surpreender se não for um livro que eu realmente siga a série e de repente eu vejo do nada todo mundo falando sobre esse livro, eu fico um pouco pé atrás. Eu já me decepcionei com alguns autores, é natural que eu ficasse com o pé atrás com esse livro, mas como a Nath e a Shadow são pessoas que eu tenho alta conta, eu resolvi embarcar nessa aventura que foi esse livro. Infelizmente não tem, eu acho, para venda aí no Brasil. Não sei, se quem souber me esclareça por aqui. É um livro totalmente feito, totalmente português, com certeza. E tá de parabéns pela qualidade da escrita, pela qualidade gráfica do trabalho, da capa. Eu só tenho ressalvas enquanto a fonte que não me agradou tanto e a questão do prólogo. Pra mim funcionaria muito melhor se a história fosse contada primeiro apresentando a rainha e depois os meninos. Faria muito mais sentido na minha cabeça essa história. Mas eu gostei, dou 4 estrelas para essa leitura. Esse livro também é da minha TBR desse ano, então já foi
um check aí, né? Eu consegui ler mês passado 2 livros da minha TBR, então estamos aí avançando, né? Os sprints têm me ajudado bastante. Então, desde já te convido para participar. Se tu tem aí uma listinha ou um livrinho que tá enganchando na leitura, vem fazer companhia a gente às quartas e aos sábados e adiantar essas tuas leituras. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não deixa de clicar no gostei, de me dizer aqui nos comentários qual foi a tua última leitura esse ano que te surpreendeu positivamente e de indicar esse canal, minha gente, para quem você sabe que gosta desse tipo de tema. E se não é inscrito, não se esquece de se inscrever. A gente se vê nos próximos vídeos do canal.